A gente não pede para nascer, apenas nasce. Alguns nascem ricos, outros pobres, uns nascem brancos, outros negros, uns nascem no país, uns faz muito frio, outros em terras quentes. Enfim, nós não temos muita opção mesmo. O fato é que quando a gente percebe, nasceu. E eu nasci índio. Mas eu não nasci como nascem todos os índios. Não nasci em uma aldeia rodeada de mato por todo lado e com um rio onde as pessoas pescam peixe quase com a mão, de tão límpida que é a água. Eu não nasci dentro de uma uca munduruku. Eu nasci na cidade. Eu acho dentro de um hospital. Eu nasci em uma cidade onde a maioria das pessoas se parecem com índio. Belém do Pará. Nasci lá porque meus pais moravam lá. Meu pai é índio e viveu em uma aldeia, como depois eu iria viver também. Fui o primeiro filho da família a nascer na cidade. Antes de mim já haviam nascido 4 meninas e 2 meninos. Bom, um deles eu nem cheguei a conhecer. Todos nascidos fora da cidade. Depois de mim viriam ainda 3 meninos. Era uma alegria só. Meus pais tinham ido para Belém em busca de uma maneira de sustentar tantas bocas. Uma vez que já não era tão fácil viver na aldeia e eles sonhavam com a cidade. Por isso meu pai aprendeu uma profissão, carpinteiro, e foi um grande mestre nesse ofício. As minhas primeiras lembranças são de meu pai martelando, serrando e falando das propriedades da madeira. Na verdade, eu acho que ele falava mesmo, era do espírito das árvores. Só que eu não me lembro muito bem. De qualquer modo, ele era um grande artesão e foi graças a essa habilidade que ele pôde alimentar tantos filhos e durante tanto tempo. Nós sempre moramos na periferia de Belém. A nossa maloca não era nossa, por isso muitas vezes nós tivemos que mudar de lugar, de casa, de bairro. Foi uma época bem sofrida. Meus irmãos tiveram que ir para a cidade trabalhar para ajudar nas despesas. Eu mesmo já fui vendedor de doces, paçoca, saco de feira, amendoim, chope. O chope é um suco congelado colocado em saquinhos plásticos, que lá em São Paulo chamam de geladinho. E eu fazia tudo isso com alegria. Eu era uma criança que gostava de fazer coisas novas. Eu só não gostava de uma coisa. Que me chamassem de índio. Não, tudo menos isso. E pro meu desespero, eu nasci com cara de índio, cabelo de índio e tamanho de índio. Quando eu entrei para a escola primária, então, foi um Deus nos acuda. Todo mundo vivia dizendo: olha o índio que chegou à nossa escola! Meus primeiros colegas logo se aproveitaram para colocar em mim o apelido de Aritano. Qual é o nome dos personagens da novela, da velha TV Tupi? Não preciso nem dizer que isso me deixava fulo da vida e foi um dos principais motivos das brigas de rua nessa fase da minha história. Não foram poucas as brigas, não. Ao contrário, foram muitas. Eu briguei muito. E claro, eu apanhei muito também. Agora, por que eu não gostava que me chamassem de índio? Por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo como um atrasado, selvagem e preguiçoso. E como eu já contei, eu era uma pessoa trabalhadora, que ajudava meus pais, meus irmãos, e isso era uma honra para mim.
ficava triste porque o meu trabalho não era reconhecido. Para os meus colegas só importava a minha aparência e não o que eu fazia, o que eu era. Somente um lugar me deixava feliz. Aliás, dois. Um era o quintal de casa. Em uma das casas onde a gente morou, havia um imenso terreno baldio onde eu reunia os meus colegas para brincar. Ali, eu treinei os meus ouvidos para ouvir as conversas das corujas e do céu. Ali eu me refugiava quando eu queria ficar sozinho e pensar no conhecimento que eu estava adquirindo, nos primeiros livros que eu estava começando a ler. Ali eu comecei a jogar futebol nos campinhos improvisados que a gente fazia. Havia, porém, um outro maravilhoso lugar para onde eu sempre fazia questão de ir. Para esse lugar, no entanto, eu não podia ir sozinho, tinha que ser acompanhado porque ficava longe da cidade. Era a nossa aldeia familiar em Maracanã. Maracanã, ao contrário do que muitos pensam, Maracanã não é somente o nome do estádio de futebol que todos nós já conhecemos do Rio de Janeiro, não. Maracanã é o nome de um pássaro. Muito bonito. E que canta belas melodias ao amanhecer e pôr do sol. Também é o nome de um povo indígena que foi dizimado ao longo da história e que não deixou quase nenhum vestígio de sua passagem pelo planeta. O que sabemos sobre ele faz parte da memória de alguns povos vizinhos que contam sua saga e sofrimento. No lugar da aldeia do povo Maracanã foi erguida uma cidade com esse mesmo nome. A nossa aldeia ficava nesse município e se chamava Terra Alta, por causa de sua localização geográfica. E lá eu passei os melhores anos da minha vida. Agora eu vou contar para vocês algumas passagens só, que podem até dar uma certa inveja da minha infância. A primeira lembrança que eu carrego comigo é a da escuridão da noite. As noites eram muito escuras. Toda a iluminação era feita pelas fogueiras acesas diante das casas e pelas poucas lamparinas a querosene, uma inovação para nós. A gente se sentava diante das casas dos parentes e ficava horas a ouvir as histórias que eram contadas pelos velhos e velhas da aldeia. Algumas histórias eram horripilantes e davam medo de ouvir. Falavam sobre os seres da floresta que gostam de brincar com os humanos. Essas criaturas apareciam vez ou outra para amedrontar as criancinhas. Era o Saci Pererê, a Matita Pereira, o Boitatá, o Curupira, entre outros. As nossas anciãs contavam a história de forma tão encantada que pareciam verdadeiras e todos morriam de medo. Tanto que muitas vezes a gente não tinha nem mesmo coragem de levantar para ir embora. A nossa fantasia era alimentada e visitada por esses pequenos seres verdadeiros que eram trazidos até nós pela voz cantileira de nossas avós. Lá eu dormia em rede. Bom, aliás, como todos os outros.
As redes eram armadas nos grandes mourões que cercavam as casas. Quando eram muitas as redes a serem atadas em uma mesma maloca, as crianças quase sempre iam dormir com seus irmãos mais velhos, para que coubessem todos. Eu lembro que eu sempre cantava uma prece tradicional com meu irmão. Era uma prece que falava de um ser da natureza que nos protegia enquanto dormia. My heroin bar, my heroin bar, my heroin bar, my heroin bar. Essa é uma lembrança muito doce para mim. Claro que pela manhã meu irmão logo brigava comigo. O motivo? Ele estava todo ensopado do xixi que eu despejava nele. Muitas vezes por medo de sair à noite sozinho para fazer no mato. Assim que amanhecia, íamos para Igarapé tomar banho. Depois comíamos um delicioso mingau de mandioca e banana com farinha de tapioca e beiju. E quando era dia de arroz, saíamos cedo e caminhávamos mais de 3 horas para chegar ao local. Nós, os meninos, nós íamos na frente para proteger o grupo. Bom, na verdade, íamos brincando mesmo. Coisa que toda criança gosta de fazer. Na roça, eu lembro que eu gostava de ficar perseguindo as formigas. Elas são interessantes porque trabalham o tempo todo. E eu as via. Indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, a lugar indeterminado, era uma confusão. Umas levavam folhas enormes nas costas. E outras pareciam vigiavam o que as primeiras faziam. Vez ou outra, elas paravam e trocavam algumas ideias. Eu ficava imaginando a conversa. Olá, minha parente! Tudo bem com você? Tá pesada essa folha? Quer uma ajuda? Tá um bocadinho pesada assim, mas eu acho que eu dou conta de levar para casa. Será que vai chover hoje? Acho que não, o tempo tá firme, mas pelo sim, pelo não, melhor a gente se apressar. Você tem razão, vamos nessa! Tchau! E eu tentava persegui-las. Eu ia atrás delas até onde fosse possível. No entanto, elas sempre escapavam de minha vigilância. Só parava de observar as formigas quando minha mãe me chamava para algum serviço. Ô menino! Eu confesso, era muito boa aquela vida que eu levava. Bem longe dos conflitos da cidade grande e dos apelidos dados por meus amigos. Às vezes, aconteciam coisas que eram difíceis de acreditar. Eu me lembro de uma vez em que a gente se perdeu no meio da mata. Eu estava brincando com meus companheiros em um lugar de onde dava para ver as mulheres trabalhando no roçado. Meu amigo Taué estava um pouco mais dentro da mata. Nos chamou para ver um rastro diferente que ele havia encontrado. Eram pegadas de um animal que nunca tínhamos visto antes. Parecia um pé humano, porém era pequeno e com 7 dedos. No chão, havia pegadas por todos os lados, por isso era impossível saber para onde teria ido a coisa. Nós ficamos enfeitiçados por aquilo e fomos seguindo um grupo de pegadas que a mata abriu. Sentíamos medo,
mas um incentivava o outro a continuar atrás do bicho. E lá fomos nós. Andamos, e as pegadas iam ficando cada vez mais fundas. Deduzimos que estávamos próximos de saber que coisa era aquela. O tempo passou bem rapidinho à medida que entrávamos na mata. Escurecia. Mas nossa única preocupação era ver de perto aquele bicho de pegada diferente. Se tivéssemos sorte, poderíamos agarrar a coisa e levar para a aldeia. Só nos demos conta que estávamos nos afastando demais das mulheres quando ouvimos o pio da coruja anunciando a noite que chegava. Isso parece que nos despertou. Coru choramingou, eu segurei na mão dele, mas não paramos de seguir as pegadas.